que nós meditaremos um pouquinho hoje é sobre a volta de Jesus. Adventistas, o movimento do Advento, nós levamos o nome de alguém que espera a volta de Jesus. Advento, a volta. E nós carregamos isso no nome. Só que muitas vezes nós tiramos da nossa mente isso. Muitas vezes nós meditamos pouco e muito pouco na volta de Jesus. Mas por que será? 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2. Diz assim, das instruções de Paulo, Timóteo diz: prega a palavra, insista a tempo e a fora de tempo, admoesta, repreende, exorta, com toda a longabilidade e ensino, porque virá tempo em que não suportarão essa doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, se cercarão de mestre segundo as suas próprias cobiças, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando às fontes. As pessoas iam se cercar de mestres ou de pessoas que ensinassem, mas que falassem de acordo com o que elas queriam ouvir. E muitas vezes o assunto da volta de Jesus, há requisitos, há coisas ao entorno que não é tão gostosas de ouvir para muitas pessoas. E por isso, muitas vezes, que é pouco citada a volta de Jesus. Ou é por isso, muitas vezes, que nós meditamos pouco na volta de Jesus. E preferimos outros assuntos que vão de acordo com o que a gente quer. Ou muitas vezes, como a gente fala, que não pega no nosso carro, que não pega no nosso pé. E daí nós acertamos disso. Ezequiel, capítulo 33, diz assim, Ezequiel, capítulo 33, versículo 30. Quanto a ti, ó filho do homem, os filhos do teu povo falam de ti junto às paredes e nas portas das casas. Fala um com o outro, a cada um a seu irmão. Vinde ouvir qual é a palavra que procede do Senhor, chamando as pessoas para ouvir a palavra de Deus. Mas veja, verso 31. Eles vêm a ti, como um povo costuma vir, e se assentam diante de ti, como o meu povo, e ouvem as tuas palavras, mas não as põem em prática, pois expressam devoção com a sua boca, mas o seu coração vai após o lucro. Deveras, tu és para ele como quem canta canções de amor, que tem voz suave, tange bem, pois ouvem as tuas palavras, mas não as põem em prática. Quando, porém, vier isto, e aí vem, então saberão que houve no meio deles um profeta. Chama outras pessoas, vem a Deus para ouvir as palavras, só que o coração está onde? Longe. Professa a Deus com os lábios, só que o coração está longe. E ele cita, as suas palavras são como canções de amor, isso é sempre linda. Por quê? Porque sabe que não vai seguir. Não adianta só o coração arder. Quando Jesus, ele ressuscita, a gente encontra a experiência dele aparecendo aos discípulos de Emaús. E os discípulos de Emaús caminham com Jesus, e Jesus descreve o que estava escrito dele, na Bíblia, nos outros sagrados, e vai descrevendo. E aqueles dois discípulos, eles não reconheceram que era Jesus. Mas como estava ficando tarde, eles convidam a Jesus, olha, fica com a gente, não vai não. Está tarde já, come um pouquinho aqui, descansa, depois segue a viagem. E Jesus fica. E daí quando Jesus parte o pão, que é a expressão que eles usam, que daí eles vão reconhecer Jesus. Nós já meditamos nisso uma vez, eu lembro que a gente meditou nisso aqui. Quem parte o pão ou quem oferece as coisas na casa é a pessoa principal. Ela tem que estar num bom lugar na mesa, porque senão ela tem que ficar levantando para oferecer aos outros. Tem que estar no lugar principal da mesa. E tem que ser a pessoa principal, porque na sua casa não é a visita que chega, abre a geladeira e pega as coisas. É você que não oferece para a visita. Então eles deram esse lugar para Jesus, de principal na mesa e principal ali. E daí eles reconheceram a Jesus. Daí um falou para o outro, nossa, é verdade, não ardia o nosso coração quando ele falava? Só que se nós pararmos nesse ponto de só o coração arder, nossa, que mensagem boa, nossa, Deus falou comigo, nossa, que repreensão nisso ou aquilo, e não dar o melhor lugar do nosso coração para Jesus, nós não reconheceremos a Jesus. Nós não ansiaremos pela volta de Jesus. Por que as pessoas não anseiam? Porque não conhecem a Cristo. Toda pessoa que nós conhecemos e gostamos, nós ansiamos quando ela fala que vai vir até nós.
Quando a gente tem um parente, né, que a gente gosta, os primos, né, que a gente gosta, fala assim, eu vou na sua casa. Você espera, você anseia, meu amigo, né, você anseia. Por quê? Porque você conhece e gosta. Se nós não procurarmos conhecer a Deus, nós não vamos chegar a ansiar a volta de Jesus. Oséias, também só vou citar, capítulo 6, verso 3, fala: conhecer o Senhor e prosseguir no conhecimento. É avançar, é continuar, né? E Deus viria a nós, é o verso, e Ele virá a nós, né, como a chuva. Mas se nós buscarmos a conhecer a Deus, caso contrário, nós continuaremos secos espiritualmente e dentro da igreja. Todo mundo reconhece que a volta de Jesus está próxima. Só que há uma grande diferença entre você reconhecer e estar preparado. Há uma enorme diferença. Muitas vezes pessoas entendem as palavras, né? Só que não prestam atenção no tempo. Não entendem em que tempo estão. Assim aconteceu com Sodoma e Gomorra, assim aconteceu com Israel, assim aconteceu com Noé, e assim está acontecendo com a gente. Sabe das coisas que vão acontecer, vê as coisas acontecendo, só que não entendem o tempo que está vivendo. Com Noé foi assim, as pessoas viam Noé construindo a arca. Só que quantas entraram? Só Noé e a família. Algumas pessoas talvez tenham ajudado, né? Mas não entraram. Vai ser triste para nós ajudarmos outras pessoas a entrarem na arca e nós mesmos. Quão triste será, hein? Imagina só. É por isso que Deus tem frequentemente falado com a gente. Tem feito, né, arder o nosso coração, a gente acordar. Só que a gente precisa dar lugar principal para Deus. Com os de Sodoma e Gomorra foi a mesma coisa. Ló percebeu que as coisas estavam apertando, percebeu que a cidade era ímpia, que ia ser destruída. Só que os anjos precisavam fazer o quê? Pegar Ló pelo braço para ele ir. Será que ele estava entendendo qual era o tempo? Será que ele estava entendendo quão breve as coisas estavam acontecendo? Estava alerta? Não estava. Muitas vezes nós repetimos o mesmo traço de dormência, o mesmo traço de não estarmos alerta às coisas que estão acontecendo ao nosso redor. Filipenses capítulo 4, verso 5. 3 versos que falam a respeito da volta de Jesus, só que falam algumas características antes. Filipenses capítulo 4, verso 5. Diz: seja a vossa amabilidade conhecida de todos os homens. Perto está, o que diz aí? Perto está o Senhor. Mas antes fala: seja a vossa amabilidade, o seu amor seja conhecido entre todos os homens. Perto está o Senhor. Jesus está perto? Sim ou não? Mas será que as pessoas nos conhecem pela nossa amabilidade? Ou pelas intrigas que causamos, as fofocas que causamos, o rancor que deixamos? Jesus está próximo, o verso final, a parte final do verso está sendo cumprida. Só que será que nós estamos sendo reconhecidos ou conhecidos pela nossa amabilidade? Há um personagem na Bíblia que me intriga muito, que é Enoque. O Espírito de profecia diz que nós devemos se assemelhar a Enoque, o homem que foi transladado, né, por Deus. Só que na Bíblia fala pouquíssimo sobre Enoque. Poucas citações, e uma delas é: andou Enoque com Deus. Em Gênesis você lê: andou Enoque com Deus. Tantos anos, 300 anos só. Depois você vai encontrar uma citação dele, né, no finalzinho da Bíblia lá, né, o 7, depois Adão, que já falou de Jesus. Mas o que descreve sobre a vida dele, os filhos que ele teve e que andou com Deus. Mas se nós devemos se assemelhar a esse homem, né? Quantas experiências será importante que ele tinha, né? Andou com Deus, no mundo ímpio. Se a Bíblia trouxesse histórias dele, nos ensinaria muito, não ensinaria? Eu penso assim também. Mas então, por que será que Deus deixou só um pouquinho dele? Por que será então que Deus não descreveu a vida dele? Porque o suficiente que nós precisávamos saber de Enoque
nós sabemos, andou com Deus. O que será que as pessoas sabem de nós? Que nós andamos com Deus, que é o suficiente? Ou nós queremos que as pessoas saibam tudo de nós, né? O que ganhamos, a profissão que temos, tantas outras coisas que não têm importância, e não saber que nós andamos com Deus. O que é necessário saber de nós sabemos. E o que será que nós queremos que as pessoas saibam de nós? Nós devemos pensar, refletir um pouco, né? Como diz Paulo, examinai-vos a vós mesmos, provai-vos a vós mesmos, para ver se Jesus ainda continua em nós. Será que Jesus continua no nosso coração? O nosso coração não troca de tamanho, né? Eu sempre uso essa figura. O nosso coração não troca de tamanho. Então, para entrar algumas coisas no nosso coração, é necessário sair outras. Quando nós damos espaço para Jesus entrar no nosso coração, nós tiramos as outras coisas seculares. Agora, quando nós damos espaço para as outras coisas do mundo entrar no nosso coração, é Jesus quem dá espaço. E daí nós levamos tantas e tantas coisas para o nosso coração e tiramos o espaço que deveria ser de Cristo. Hebreus, capítulo 10, versículo 37. Pois ainda em pouco tempo, aquele que há de vir virá, não tardará. Verso 38 e 39. O meu justo, porém, viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, veja, Paulo se coloca, né, e convida nós a nos colocarmos juntos com ele. Nós, porém, não somos daqueles que retrocedem para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Nós, porém, não somos daqueles que retrocedem. Nós fazemos parte desse nós que Paulo está falando? Será que nós estamos procurando, né, avançar sempre? Não somos daqueles que retrocedem para a perdição, daqueles que conhecem as coisas e ao invés de avançar, está voltando. Ao invés de acordar para a volta de Jesus e ansiar a volta de Jesus, está voltando no tempo. Tiago capítulo 5, verso 7 diz assim: sede, pois, irmãos, pacientes até a volta do Senhor. Vede que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, porque a vinda do Senhor está próxima. Sede pacientes, né, esperando, né, a volta de Jesus, e fortalecendo o vosso coração. Jesus, certa vez, citando, e está descrito no livro de Mateus, capítulo 6, ele fala que o homem bom tira do tesouro do seu coração boas coisas. Só que para tirar, há uma regra básica. Primeiro tem que ter colocado. Nós nunca tiraremos boas coisas do nosso coração se nós continuarmos a colocar coisas ruins dentro do nosso coração. Gente, nós buscamos alimentar o nosso coração com tantas coisas ruins e deixamos de alimentar com as coisas boas. Será que isso é fortalecer o coração? Será que ouvir, né, músicas que não constroem, ler coisas que não constroem, ver coisas que não constroem, estar onde nós sabemos que Cristo não está, isso é fortalecer o coração? Paulo fala aqui: seja paciente, esperando, né, a volta de Jesus. Paciência e espera, mas fortalecei o vosso coração. Temos faltado isso. A volta de Jesus, o que é para nós? O que tem sido, né, a volta de Jesus para nós? Jesus é o nosso mestre, é aquele que nós seguimos a palavra, né, escrita há uns 2000 anos atrás, é aquele que nós pregamos às outras pessoas, só que às vezes não ansiamos a volta. Quando eu estava no começo da minha fé, eu ouvi uma citação do Espírito de Profecia que até hoje eu não esqueço a essência, que dizia que a recusa de Deus em que o seu povo pereça tem sido a causa da tão grande demora. Nós olhamos e falamos assim: Jesus está demorando. Só que ao contrário, Ele está nos esperando. Uma vez, quando eu citava em uma das reuniões em Piracicaba,
que Jesus está demorando, o Marcos citou e falou assim: a culpa é nossa. E não é? Quando nós citamos, né, as calamidades que acontecem no mundo, tantas coisas ruins, né, que esse mundo hoje traz, que quando nós abrimos um jornal, vemos e a gente se espanta, ele falou assim: Ricardo, em parte a culpa é nossa. E ele está certo, totalmente certo. Porque se nós tivéssemos nos preparado, Jesus já tinha voltado. A recusa de Deus em que nós nos pereçamos, né, que nós morramos, que a gente se perca, é a causa dele demorar. E muitas vezes nós não nos movemos com isso. Está tudo pronto e Jesus ainda espera a gente, e nós fazemos ele esperar mais e mais e mais. Só que as coisas têm limites. Os tempos têm limites. A gente precisa se preparar, e já passou do tempo da gente se preparar. Atos capítulo 3, verso 21. Convém que no céu ele permaneça, até os tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca dos teus santos profetas desde o princípio. Eis a nossa responsabilidade, mudarmos a nossa vida. João Batista, quando ele foi preparar o caminho, né? Quando ele foi descrever a obra dele, ele falou que ele estava preparando o caminho, direitando ali as veredas, preparando as estradas para Jesus. E ele usou uma expressão muito legal, porque normalmente quando um rei ia para algum local, antes passavam os servos do rei preparando a estrada, para que a carruagem do rei pudesse ir tranquilamente. E João Batista usa dessa expressão, que ele estava preparando as veredas, estava preparando os caminhos para que Jesus pudesse vir. Ele estava preparando a estrada para que o rei que viesse logo atrás pudesse caminhar. Nós também iniciamos a volta de Jesus, mas nós estamos preparando a estrada? Nós estamos preparando a vereda? Às vezes nós estamos emburacando mais ainda a estrada, ou deixando para lá. A pior coisa que existe são pessoas que não reconhecem a responsabilidade. Sabe quando a gente vê um adulto e a gente fala que ele só dá trabalho, sabe? Todo mundo tem alguém assim na família, né? A pessoa já deveria ter tomado rumo na vida e ele continua dando trabalho. E daí a gente fala assim: nossa, mas que feio, nessa idade dando trabalho. Por quê? Porque não caiu a ficha dele ainda. Ele não reconheceu a responsabilidade. E é feio, não é? Muito feio. Dá trabalho para a família inteira. Só que muitas vezes nós somos isso também. Não reconhecemos a responsabilidade que temos de mudar de vida, de melhorar a vida. Nós temos tido pérolas que Deus tem colocado nas nossas mãos e nós temos jogado na lama. Luz que pessoas nem imaginam ter, nós temos. As nossas crianças sabem de coisas que muitas pessoas não sabem. E nós jogamos no lixo o conhecimento. O conhecimento ele deve nos beneficiar. E nós estamos conhecendo e não estamos tirando proveito, né? Não estamos tirando benefício algum disso. Mateus capítulo 7, verso 21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Ainda segura um pouco, a gente vai continuar nos próximos versos. Mas nem todo aquele que professa, né, a Jesus vai entrar no reino dos céus. Mas quem entraria? O que faz a vontade do Pai. Versículo 22 diz: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome? E em Teu nome não expulsamos demônios? E em Teu nome não fizemos muitos milagres? Muitas vezes nós usamos esses versos, esses 3 versos, para as pessoas que estão fora da igreja. Mas esse verso aqui são para as pessoas que estão dentro da igreja. Porque quem é que professa o nome de Jesus? Quem é que cura, né? Aqui fala, profetizamos, né? Fizemos curas. Alguém que crê no nome de Jesus. São essas pessoas que estavam reclamando, né, Jesus. E o verso 23, olha a resposta de Jesus: então lhes direi claramente: nunca vos conheci. Afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. Nunca vos conheci. As pessoas diriam, né, Senhor, Senhor, uma forma de respeito, né, uma forma de conhecimento, né, como se dissesse: não, a gente conhece Jesus.
expulsamos demônios, fizemos cura, profetizamos em seu nome. E a resposta seria: nunca vos conheci. Será que nós estamos procurando conhecer a Deus? Senão a resposta será a mesma. Sabe pessoas que usam o nome, né? Eu conheço fulano, mas não conhece. E quando a pessoa chega, mas falou que conhecia você. Não conheço. Passa vergonha, não é? Nós precisamos parar de falar que conhecemos a Jesus, ou seja, usar o nome de cristão e fazemos e vivemos, uma vida contrária a isso. É buscar a Deus que nós precisamos. 1 Samuel capítulo 2, verso 12. Uma mostra que não é necessário somente andar com pessoas que conhecem, Eram os filhos de Eli. Quem era Eli? Alguém pode me responder? Um sacerdote. Um sacerdote. Eram os filhos de Eli, filhos de Belial. Não conheciam ao Senhor. Mas o pai não era pastor? Não era sumo sacerdote? Mas os filhos conheciam a Deus? Mas os filhos também não eram sacerdotes? O título, ou estar com pessoas que conhecem, não são provas de que nós conhecemos por experiência própria. Duas coisas nos salvarão nos momentos de crise: o nosso conhecimento sobre o que Deus tem deixado para nós e as nossas experiências com Deus. Se nós não tivermos experiências com Deus, que fé que nós teremos? Até quando, apoiar na fé dos outros? No momento de crise nós iremos vacilar, se nós não buscarmos o conhecimento e experiências com Deus. Filipenses capítulo 3, versículo 7. O que porém para mim era lucro, considerei-o perda por causa de Cristo. E na verdade considero também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem sofri a perda de todas essas coisas. Eu as considero como refúgio para que eu possa ganhar a Cristo. As outras coisas Paulo considerou como perda, como refúgio, para que ele pudesse ganhar a Cristo. Será que Paulo dava importância para Jesus? É isso que tem faltado em nós. Enquanto nós não dermos a importância para Jesus, todos os outros pontos serão difíceis e não serão deixados. Quando a palavra de Deus confrontar-nos, a nossa vontade, o nosso eu, o nosso desejo, o nosso eu e o nosso desejo vai prevalecer, porque nós não amamos, ou não ansiamos, não buscamos a Cristo. Essa é a razão de nós mudarmos de vida. Essa é a razão ainda do nosso eu prevalecer, porque nós não ansiamos a volta de Cristo, não buscamos conhecer a Cristo, e vai continuar assim. Ainda os versos de Filipenses capítulo 3, versículo 10, olha: desejo conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a comunhão de seus sofrimentos, conformando-me com Ele na sua morte. Desejo conhecer a Cristo. Esse era o desejo de Paulo. Esse tem que ser o nosso desejo. Versículo 12 diz assim: no que já tinha, não que já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo que foi alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não julgo que o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Não que já tenha alcançado, mas tomou a decisão. Esquece das outras coisas. Quantas coisas nos prendem ainda no mundo? Tantas e tantas coisas, que se nós não procurarmos esquecer, vão continuar a nos prender no mundo. Paulo toma a decisão, eu esqueço das outras coisas e prossigo para o alvo. Mas muitos de nós, nem temos alvo. Se as pessoas perguntam para nós: aonde você quer ir? Onde você quer chegar? Eu não sei. Está na igreja para quem? Não sei. Estuda a palavra de Deus para quem? Não sei. Mudou isso ou aquilo na vida para quem? Não sei.
não tem o alvo de chegar ao caráter de Cristo, não tem o alvo de querer estar com Cristo. Temos que ter esse alvo. Para finalizarmos, né? Versículo 18, 19 e o 20. Diz assim: pois muitos há, dos quais muitas vezes vos digo, e agora novamente digo, chorando, que são inimigos da cruz. Paulo descreve alguns como inimigos da cruz. Veja quem ele descreve assim, verso 19: o seu fim é a perdição, e o seu Deus é o ventre, e a sua glória é a vergonha. Só pensam nas coisas terrenas. Esses são os inimigos da cruz. Só pensam nas coisas terrenas. O segundo verso que nós lemos nessa noite foi de Ezequiel, que falava que a boca professa Cristo, só que o coração vai após o lucro, vai após as coisas terrenas. Quem nós somos? Os que só pensam nas coisas terrenas, o que nós estamos despertando é que há tempos nós temos ouvido o chamado de Deus, e não dá para ser mais claro o chamado, as advertências de Deus para cada um de nós, e temos recusado. Quando nós olhamos para a Bíblia e vemos exemplos de pessoas que Jesus chamou, e as pessoas recusaram, a gente fala assim: nossa, como pôde recusar o Salvador? Só que nós repetimos a mesma coisa. Quando Jesus chama, quando nós chegamos como jovem rico e fala: Senhor, o que é necessário para se salvar? Reconhece que em Cristo a salvação. E Jesus fala: isso é necessário para salvar. Nós muitas vezes também saímos tristes. Como nós, como Nicodemos, chegamos à noite por vergonha e sabemos, entendemos muito bem o que Jesus fala, a gente se faz de bobo muitas vezes. Nicodemos, quando vê Jesus na cruz, se arrepende. Fala assim: podia ter andado com ele. Para que esperar se arrepender? Para que esperar dar tudo errado? Há uma história que me comove muito, que é do filho pródigo, que para mim é um nome errado da parábola, porque a parábola fala que é do filho pródigo, ou seja, do filho esbanjador. Só que a parábola deveria chamar o amor do pai, ou um pai amorável, ou alguma coisa que se referisse ao amor do pai. Porque o principal da história não é o filho que esbanja. O principal da história é o pai que recebe o filho de volta. Só que lá no verso 17, quando vai caminhando, depois de ele ter gastado todas as coisas, fala assim: e o filho pródigo, caindo em si, pensou: nossa, meu pai tem várias coisas e eu aqui não tenho. É esse verso que precisa cumprir na nossa vida: cair em si. Senão nós não seremos conhecidos pela nossa amabilidade, nós não teremos paciência e anseio pela volta de Jesus, nós não buscaremos conhecer a Jesus. Enquanto nós não caímos em si, enquanto a ficha não cair, nós continuaremos a viver uma vida assim. As coisas acontecendo ao nosso redor, as advertências de Deus sendo expressamente ditas a nós, e nós preocupados com tantas outras coisas. E o versículo 20 diz assim: a nossa pátria, porém, está nos céus, de onde esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Que a gente possa realmente esperar Jesus. Se até hoje, nós não tínhamos esperado a Jesus, ou pela nossa vida, não demonstrado isso, que a gente possa começar.